No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Uma segunda-feira preocupante. Corinthians, que entrou em campo no sábado contra o último colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, não conseguiu finalizar e acabou perdendo por 1-0. Uma derrota preocupante, além de tudo, porque o Corinthians demonstrou, como vem demonstrando ao longo deste ano, uma dificuldade muito grande de finalizar e de furar retranca. Corinthians, que perdeu muitas oportunidades de gols claros, inclusive, acabou sofrendo um gol numa cobrança de escanteio e com isso foi derrotado pelo último colocado por 1-0. A diferença é que pode cair para 7 pontos nesse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro preocupa a torcida corintiana. De certa forma, o Corinthians, nessas 3 partidas, jogando contra times que estão fugindo do rebaixamento, foi bem contra o Chapecoense, mas acabou sendo derrotado pelo Vitória e agora pelo Atlético Goianiense. Próxima partida agora é só dia 10 de setembro contra o Santos na Vila Belmiro. Então o Corinthians vai ficar, além de tudo, mais um período aí só treinando. A gente aguarda, né, para que esse período sirva para que a gente possa recuperar quem está contundido e principalmente amplifique o treinamento para que a gente fure retrancas. Sabendo dessa forma de neutralizar o Corinthians, com certeza os adversários estarão entrando em campo e praticando o que foi feito principalmente sábado, né? Segurar o Corinthians e explorar o contra-ataque. O Campeonato Brasileiro fica cada rodada mais difícil, principalmente agora no segundo turno. Os times que estão nas últimas colocações buscam sair desse incômodo de estar nas últimas colocações para evitar o rebaixamento. Essa é a principal motivação de quem está lá embaixo. Quem está lutando contra chegar, né, na ponta do campeonato, ou mesmo se classificar para Libertadores. Então, o campeonato agora, daqui para frente, como a gente vem comentando aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, justamente o Corinthians vai enfrentar sérias dificuldades, como todos. O Atlético Goianiense tirou ponto do Corinthians, como pode estar tirando ponto de outros times também. Mas o que o Corinthians apresentou serve de alerta, que é justamente essa questão da finalização. O Corinthians peca muito na finalização. No erro do passe, principalmente aquele último passe, né? Para finalizar. É uma situação que é comentado. O Corinthians tem um time muito forte, muito unido. Individualmente, não tem um jogador que possa estar tecnicamente fazendo alguma coisa na partida para furar uma retranca, por exemplo. Então, o que a gente vem o Corinthians está em primeiro, mantém a liderança, mas o que a gente vem comentando desde o início do campeonato, que o Corinthians precisava de um matador, né? Carlinhos entrou no segundo tempo, entrou já quando o Corinthians estava muito afoito para buscar o gol e não conseguiu mostrar seu futebol. Individualmente, né, o Corinthians precisaria ter um jogador que tem uma presença diária ou então uma qualidade técnica melhor. O Corinthians não tem um time técnico, é um time unido, mas nesse momento, quando precisa de um jogador para fazer uma jogada individual e abrir espaço, né? Poderia ser o Marquinhos Gabriel.
Ele entrou no segundo tempo, ele conseguiu até uma jogada no final, mas não conseguiu o êxito do passe, né? Então é uma situação já esperada, a gente vem comentando aqui no Voz Mosqueteira, né? Mesmo nos outros programas da Rádio Coringão, sobre essa situação do Corinthians. O Corinthians é um time que joga futebol coletivo, mas no momento de uma individualidade, uma qualidade mais técnica, por exemplo, né, um passe ou arremate, a gente acaba não conseguindo. O Jô fez falta, porque é um jogador que, de certa forma, tem uma presença de área diferente, sabe finalizar muito bem. O Arana fez muita falta, porque é um jogador que, além de defender, ele também apoia o ataque com qualidade técnica individual, né? E a gente sabe que quem entrou no lugar, tanto o Moisés como o Casim, não mostraram futebol. O Casim, inclusive, perdeu pelo menos 2 gols ali, que é difícil, tudo bem, né? Méritos até o próprio goleiro do Atlético Goianiense, mas eu acho que na posição que ele estava, é difícil, por exemplo, o Jô perder, né? A gente entende que o Casim não vem jogando, não tem ritmo de jogo, mas tecnicamente, né, ele é uma excelente pessoa, um grupo, né, mas quando é exigido, né, nessa questão técnica no futebol, acaba falhando. Mesma coisa o Moisés, né? Teve até um lance que ele quase armou um contra-ataque, um dos poucos, né, do Atlético Goianiense, e precisa ser feito alguma coisa. Acho que as modificações, apesar de que sai um, entra automaticamente outro, não foi bem, né? Isso acabou influenciando a falta do Arana, a falta do Jô, né? O Cleison também perdeu um gol com o goleiro deitado, né? Isso acaba influenciando um certo mal-estar na torcida, porque a gente sabe que cada vez mais nesse Campeonato Brasileiro as chances serão menores, poucas chances, né? Estaremos encontrando, mas a gente tem que seguir e esperar a próxima partida, que o Corinthians consiga entrar em campo, né? Acertar o passe, né? E principalmente a finalização. Você tem que acertar o gol. Eu te lembro inclusive o gol do Fagner, né? No primeiro tempo, que ele acabou chutando para fora. A bola não entrou, né? Sábado foi isso. A bola não entrou, porque chance teve. Se o jogo tivesse terminado 4-1, vamos falar assim, seria um resultado normal, pelas chances que o Corinthians teve. Bola na trave, né? Fazer o quê? Mas a gente tem que continuar, né? Até incentivando o time, apoiando o Carille, que está fazendo um excelente trabalho. Essa é a limitação do elenco que a gente vem comentando desde o início do campeonato, até mesmo no Campeonato Paulista. É um time voluntarioso, unido, de superação, é tudo que o Corinthians quer ver dentro de campo, mas na hora que necessita ter um jogador individual, né? A questão individual do jogador, da questão técnica, né? Aí o Corinthians não tem. Mas jogando com times que buscam o resultado, pelo menos tem um pouco mais de espaço, como aconteceu contra a Chapecoense, que saiu um pouco mais buscando o resultado, o Corinthians insistindo conseguiu o gol, né? Também que foi no final. Então essas 3 partidas, de certa forma, servem de alerta para que a gente dê continuidade no Campeonato Brasileiro e busque, manter a liderança. Para dar continuidade aqui nos comentários, vamos ouvir nossos colaboradores de hoje, começando com o Zé Augusto Cavalo San, lá da Fiel Cuiabá. Não foi fácil não, hein? Mas a gente supera. O time de superação é que a gente aguarda, né? É mesmo, Cavalo San? Manda seu recado aí. Bom dia aí, galera do Voz Mosqueteira. Aqui é o Zé Augusto Cavalo San. O jogo de sábado, rapaz, é aquele jogo que eu assisti o jogo ali, eu sabia que o Corinthians não ia ganhar, pelo jeito que tava perdendo os gols, né? O gol que o Fagner perdeu no primeiro tempo, o Cleison, sei lá o nome daquele moleque, perdeu no segundo, o Casim perdeu no segundo,
É sinal daquele tipo de jogo que o Corinthians podia ficar jogando mais umas 3 horas ali e não ia fazer gol, né? E assim, tem que ficar esperto porque as duas derrotas foram com os times que assumidamente, que reconheceram, né, que assumiram que eram piores que o Corinthians e ficaram jogando atrás, né, jogando com uns 10 atrás. Ontem o Corinthians levou um gol de cabeça, uma jogada muito boa, pô, na cobrança de escanteio ali, a gente que sempre foi bom nesse jogo aéreo, né, em se defender dessa forma, tomou um gol que não dá pra tomar, não tem como tomar, né. E aliado a isso, os desfalques e tudo mais, né. Eu particularmente eu não me preocupo não, porque eu sei que dificilmente os times que estão na parte de cima da tabela vão reconhecer que são piores que o Corinthians e não vão atacar, né? Vão esperar o Corinthians propor o jogo, e o Corinthians é ruim nisso, né? Acho difícil o Palmeiras, Grêmio e Santos, né? Que estão ali na cabeça também, se proporem a isso, né? Entre aspas, se rebaixarem a isso, né? Mas vamos ver. Esperar esses dias aí, na volta já pega o Santos lá na Vila, né? Que é um jogo que a gente vai ver se o Corinthians só tropeça aí contra os pequenos que jogam na defesa ou se eles complica também contra os que estão na ponta de cima da tabela e praticam futebol ofensivo, né? Espero muito que até lá todo mundo, né, tenha se recuperado das lesões e que o nosso Carille escalhe o Danilo, caso o João não possa jogar, viu? Porque o Casim é goela, é só goela, né? Goela pura. Mas esse é um abraço aí, feliz semana, fiquem com Deus aí e até mais. Muito obrigado, Zé Augusto, Cavalo San, fiel Cuiabá. Realmente o Casim é só goela, né? É, sente pessoa, mas é bom pra tirar foto com a torcida, né? Em campo já fica complicado. Tudo bem que ele não tem ritmo, não joga, fica muito tempo no banco. Mas você vê que ele deu um chute também no primeiro tempo, ali uma virada. Você vê que ele chuta melhor de longe que de perto, né? Mas por uma situação do campeonato, né, que o Corinthians não pode perder a oportunidade de fazer gols, né? É difícil, né? Oportunidade que ele teve, né? E na hora do escanteio também, ele que estava marcando e subiu muito mal. A gente que vinha bem, o Pablo, né? Principalmente o Pablo, excelente marcador de cabeça nessas bolas, né, de escanteio. Felizmente quem estava com o rapaz lá que fez o gol do Atlético Goianiense foi justamente o Casim. A gente não quer crucificar ninguém, né? Mas como você citou, poderia estar entrando com outro jogador. É essa a questão. Então, mas também a gente tem que entender que o banco também está limitado, né? Carlinhos poderia ter entrado. Eu acho que foi pior ele ter entrado no segundo tempo, no momento que o Corinthians precisava empatar a partida e já tinha, vamos falar assim, já estava no desespero, né? Talvez se o Carlinhos entrasse jogando, seria até um pouco mais tranquilo para ele. Agora tem que ter, né, um pouco mais de atenção nessas finalizações, né? O Casim treina, pelo menos, né? Mas, como você colocou, né, Cavalo San, a gente vê os outros times vindo jogar com uma proposta de jogo. Todos os times não vão jogar como jogaram tanto o Vitória como o Atlético Goianiense. Agora o que o Corinthians não pode é realmente perder a oportunidade. Agora, porque pode jogar contra um time que vem pra cima, né? Vamos dizer assim. As oportunidades que o Corinthians perdeu, ele pode perder com qualquer outro time. Não é só com aqueles que não dão espaço. O primeiro tempo, observando o time do Atlético Goianiense, o pensamento era o seguinte: não é à toa que ele está em último, porque o futebol deles péssimo. Eu acho que o Corinthians perdeu para ele mesmo, porque ele perdeu muitas oportunidades. Foi mais por incompetência de não ter feito os gols do que ter sofrido um gol e ter perdido, né? Então é uma coisa que tem que estar sendo muito bem observada, porque
Não adianta você jogar com um time que ataca, a gente vai jogar no contra-ataque, mas se não tiver o aproveitamento dos lances também não adianta. Contra o Vitória, o Corinthians não teve chance. Contra a Chapecoense teve poucas. E a Chapecoense saiu um pouco mais pro jogo. E só conseguiu fazer lá no final do jogo, e ainda que quem empurrou a bola para dentro do gol foi a Fiel, né? Agora, contra o Atlético Goianiense a gente perdeu muito gol. É isso que deixa mais chateado e mais preocupado. Porque o Corinthians perdeu para si, vamos dizer assim, não tirando os méritos do Atlético Goianiense, que tá tentando se salvar aí do Campeonato Brasileiro, né? Do rebaixamento. Mas o Corinthians precisaria ter tido pelo menos um pouco mais, né, de precisão no arremate. É isso que o Corinthians precisa, e não é de hoje, isso a gente já vem comentando há algum tempo. Beleza? Muito obrigado, Cavalo Sam, pela sua participação, pelos seus comentários. Agora a gente vai ouvir o Leandro Nicola. Vamos sair de Cuiabá e vamos para Diadema. Fala aí, Leandro Nicola. É difícil, hein? Mas a gente consegue, né? Vamos torcer bastante aí, não é isso mesmo? Fala aí. Bom dia, Domingos e amigos aí do Voz Mosqueteira. Aqui é o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Ainda meio nervoso aí com o jogo de sábado aí, que vou te falar, cara. Até agora, quando eu lembro nesse jogo, ainda dá nervoso, cara. Inadmissível perder 3 pontos pro Atlético Goianiense, cara. E sem falar no Vitória já, né? Cara, era pra gente estar com 16 pontos na frente. O Corinthians não pode, cara, dar essas molezas no campeonato. É molezinha pegar esses caras aí, cara. É inadmissível, cara, ver aí o que o time caiu de rendimento depois dessa parada aí, a soberba do time. Isso aí eu já tinha falado já, cara. Esse negócio daquele churrasco, contratou grupo de pagode, a soberba e tal. Eu sabia que isso não ia dar certo, cara. Ser humano, ele infelizmente tem dessas coisas, cara. E a gente deu mole aí no campeonato, cara. Eu penso assim, se fosse pra perder 3 pontos, que seja num confronto direto. Agora perder ponto pra essas babas aí que vão ser rebaixados dentro de casa ainda, inadmissível, cara. Ó, e vamos ser sinceros também, cara. O Carille mexeu muito mal nesse sábado no time. Mal pra caramba. Ele deu uma entrevista falando que ele tinha que ter entrado com o Casim, porque senão ele ia perder o grupo, porque ele tem que ter o grupo na mão, e por uma questão de hierarquia e de tempo, o Casim tinha que ter entrado como titular. Na boa, Carille, eu acho que você não tem, antes de perder, em vez de perder o grupo ou perder o campeonato, que perca o grupo, cara. Eu acho que o jogador que tá lá, assim, se eu sou um jogador, e assim, o cara não vai falar abertamente, mas ele sabe que aquele Casim ali tem 2 pés esquerdos, aquele cara não sabe nem subir no ônibus. O cara é horrível, cara, pelo amor de Deus. O cara, eu acho que o cara que joga do lado dele, ele desanima o cara, ele é desagregador, assim, no ponto de ser ruim, cara. O cara é horrível, cara. O cara, ele tem uma ruindade que contamina o time inteiro, contamina a arquibancada, pelo amor de Deus. E ele tirou o Jadson no sábado pra deixar lá o Carlinhos, que ele colocou, e depois ele deixou o Casim lá, 2 caras altos, e pô, ele tirou o cara da armação. Então, continuando aqui, ele perdeu o time porque, assim, o Rodriguinho, na boa, cara, tá muito fominha, aquele Cleison é fominha, então os caras deixaram de armar o jogo, mas raiva à parte, né, cara, fazer o quê? Já foi o resultado, não tem o que fazer, como o Domingos falou aí, não vamos desanimar não. Se o Corinthians desanima a gente aí em alguns aspectos, tem aí os rivais não desanimam a gente, né, cara? Já pensou, cara, os Bambi cair? Vai ser a alegria de 2017 junto com o título, mas vamos lá, né, cara? Vamos ver aí o que o Carille consegue aproveitar dessa parada. Vamos ver se dessa vez ele consegue fazer ao contrário, em vez de ficar fazendo festinha, churrasco, se ele consegue arrumar esse time aí, cara, porque, na boa, o time caiu de rendimento, cara, caiu, não tá mais com aquela pegada. Então, sei lá, cara, eu acredito aí que ele tem que dar uma revertida nessa situação aí, porque a gente não pode perder esse campeonato, não. O campeonato foi jogado na nossa mão, falou, toma aí, ó, é de vocês, cara. E a gente não pode dar essa bobeira, não. Mas, vamos lá, nunca foi fácil.
nunca caiu de mão beijada no nosso colo. Corinthians sempre foi nessa dificuldade. É assim mesmo, a gente tinha aí os Asa Negra lá atrás, lá Juventus, Bragantino em uma época, lá São Caetano, então não vamos desanimar não, galera, a gente fica bravo, mas faz parte, né, ser humano é assim, mas como corintiano a gente tem que acreditar até o fim, vamos lutar, vamos apoiar, porque é o que nos resta ali na arquibancada. Então vamos lá, galera, boa semana pra todo mundo aí e vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, direto de Diadema. Chateado, bronqueado, né? Com certeza, o que a gente vê o Corinthians dando essa bobeira, né? Não por ser jogando contra o último, mas eu acho que dentro de campo o Corinthians perdeu muitos gols, né? Muitas oportunidades. E essa questão aí de entrar o Casim por uma questão aí de sequência do grupo, o pensamento no grupo, né? Acho que tem que pensar no Corinthians, porque o pior é agora o grupo sendo pressionado, né? Acho que o Casim teve a oportunidade dele. Tá? O jogo voltando contra o Santos, porque ele tá cumpriu suspensão automática, vai voltar sem cartão, né? Ele voltando aí, quem tá sendo colocado para ser o substituto direto do Jô tem que ser o Carlinhos, ou então eu acho que pode estar entrando os dois aí, joga um pouco com o Jô um pouco mais aberto e o Carlinhos lá de centroavante fixo dentro da área, pode mudar um esquema, pode entrar os dois, né? Claro, pode ser. São opções de ataque. Quando o Corinthians precisava jogar e vencer, né? Como precisa vencer, mas é chato, Leandro de Cola, né? Você vai e torce e tal, ali na lotada, o pessoal tudo torcendo, não esperando uma vitória, mas esperando que o Corinthians insistiu, né? Buscou a vitória e tal, mas faltou aquela bola entrar, né? Faltou só isso, pô. Isso aí é chato, né? Porque volume de jogo teve, oportunidades teve, que é difícil, mas não conseguiu arrematar. Então a gente fica um pouco chateado nesse sentido. É um campeonato difícil, viu, Leandro Cola? A gente daqui pra frente a gente vai ver, não vai ter nenhum time vai ter aquela certeza que vai ganhar e disparar, não, viu? Então no segundo turno começa assim. A gente lembra até alguns campeonatos anteriores aí, que a gente fala assim, pô, parece que o time não quer vencer, parece que o time não quer ser campeão, parece que ninguém quer ser campeão porque ninguém consegue ganhar. Ganha um, perde outro, empata e o segundo turno é justamente essa, é a sua oscilação tremenda. Tremenda. Então acho que a gente vai ver daqui pra frente, vamos passar um sufoco aí como sempre. A gente tá tranquilo um pouco, né, com os 10 pontos e tal, diminuiu para 7 agora, poderia estar sendo, vamos falar assim, 13, né, 16 sem o Grêmio jogar, né, mas poderia estar sendo 13, aí ia ser louco, né, mas vou fazer o que, né, Leandro de Cola? Porque a gente aguarda aí como o Corinthians vai se comportar a partir de agora. Não vai ser fácil, não tem jogo fácil, né? Faz falta realmente ter um elenco, compor um elenco melhor pro ano que vem. Tem que estar sendo pensado também isso pro ano que vem. De certa forma o Corinthians está se classificando aí também para Libertadores. E por exemplo que o Grêmio vem passando, né? A gente vai passar, né? Jogar a Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileiro. Para isso tem que ter elenco. Então você vai ter que priorizar um campeonato, como entrar com o time reserva e assim por diante. Olha, preocupação não falta pro corintiano, mesmo estando em primeiro. Até sexta-feira eu comentei, a gente vai jogar contra o último, mas a gente tem a preocupação. O Campeonato Brasileiro é difícil. E eu acho que o Corinthians perdeu para ele mesmo, justamente pela falta, né, de conclusão. Se tivesse feito metade dos gols que perdeu, a gente tinha vencido a partida tranquilo. É essa a questão. Mas não pode desistir, a gente não tem que confiar, a gente tem que torcer, não tem facilidade pro Corinthians. Se tiver muito fácil, não é Corinthians. E é isso que a gente tem que estar continuando aí, torcendo, vibrando, apoiando o time, apoiando a comissão técnica,
que tá tirando dente de pedra. Tá tirando dente de pedra. Porque não é fácil você jogar contra você tem um elenco como o Corinthians tem reduzido, de certa forma, né? Mas eu acho que nessa questão aí tem que entrar sempre o melhor. O Carlinhos está começando? Tá começando. Mas se você fazer uma observação quem está melhor, a escolha é sempre o melhor, né? Gente, aí a decisão é pelo Corinthians. Mas é isso aí, Leandro Nicola. Vamos ficar chateado não, bola pra frente. Se a gente também ganhar muito aí, acaba a graça, acaba a audiência, e aí já viu, hein? Mas é isso aí. Agora, vamos sair de Diadema. Vamos lá pro Texas. Texas sem furacão, né, Marcelo? Já passou, né? Ainda bem. Não chegou em Dallas, não, né? Mas é isso aí, Marcelo. Fala, manda seu recado aí, que eu acho que você também tá revoltado, tá triste, né? Mas a gente vai superar tudo isso, porque o Corinthians é superação. E esse time já mostrou que tem muita garra, muita fibra. Fala aí. Salve, Domingos. Salve, amigos da Rádio Coringão, Voz Mosqueteira, Marcel, Fiel Texas. Domingão, no sabadão eu fiquei puto, velho. Desculpa aí, palavreado aí. Fiquei bravão mesmo. Porque não tem como, cara. Não tem como o Corinthians perder. O Corinthians disputando o título, perder um jogo desse, cara. Pro lanterna do campeonato, cara. Os juniores do Corinthians ganharia desse time aí, cara. Os caras estão de brincadeira. Eu não vou aliviar não, só porque fez, não pode, o Corinthians tá 10 pontos à frente, o Corinthians fez o primeiro turno que fez. Cara, eu não tenho muita paciência não, cara. Os 3 jogos do Corinthians nesse segundo turno foi ridículo, cara. Primeiro jogo contra o Vitória, Chapecoense ganhou na sorte, e sábado agora perdeu pra um time, pro lanterna do campeonato que todo mundo ganha. Cara, não tem como, cara. Se você pensa em ganhar título, não pode perder esses jogos não, cara. E, cara, eu tô meio preocupado. Eu acho que já tem que estar o sinal de alerta ligado. Essa coisa pode desandar, cara. Se os caras não focar, voltar o jogo a jogo aí, o Carille já tá pensando quantos pontos que ele tem que fazer pra ser campeão. Acabou o jogo a jogo. Cara, o Casim, meu. Casim, gente boa pra caramba, mas não dá pra jogar bola não. Muito, cara, camisa 9 do Corinthians, centroavante do Corinthians. E o cara não domina uma bola, meu. Quantas bolas o Corinthians perdeu no ataque por causa dele? Fora os lances de gol que ele errou. O Cleison errou gol, o Fagner errou gol. Tá de brincadeira, os caras estão de sacanagem com nós aqui. É preocupante, cara. Eu acho que contra o Santos aí vai ser dureza lá na Vila. Vamos ver com o time completo, o time volta a jogar bola. Agora eu não sei se o Corinthians está refém do sistema aí. E o sistema do Corinthians é tão bom que qualquer time que chega aí na arena e usa o mesmo sistema se dá bem. Contra o Santos com certeza vai ser diferente, porque o Santos não costuma ficar lá atrás na Vila Belmiro, né? Os caras vão vir pra cima. E, cara, o negócio agora é ganhar, velho. Ganhar nem que for de 1-0. Aqueles 1-0 chorado. Pra coisa chegar no meio do campeonato, a gente tá com uma vantagem boa aí. E disputar título, porque eu acho que a coisa vai apertar agora no segundo turno, velho. Deu ânimo. Eu acho que o Corinthians deu ânimo pros adversários, entendeu? Perdendo esses 2 joguinhos ruins aí. Que não podia ter perdido de jeito nenhum. Vamos ver, Domingão. Vamos acreditar sempre. Vamos torcer aí pra agora mais uma pausa aí, né? Que essa pausa seja boa, porque a primeira pausa foi ruim. O Corinthians fez mal pro Corinthians. E não acredito em teoria da conspiração que já estão fazendo por aí. Tem torcedor achando que a culpa é da Globo, a culpa é da CBF, né? A culpa é do Corinthians mesmo, que errou o gol, perdeu o gol pra caramba. Tem que voltar ao foco, e voltar a ganhar a partida, velho. Não pode perder ponto pra esses times ruins, não. Estamos acreditando, torcendo sempre. Vai Corinthians domingo. Boa semana pra todo mundo aí, valeu. Vai Corinthians, obrigado Marcel pelos seus comentários.
Realmente é preocupante, hein? Mas essa parada, Marcel, já começando a falar sobre essa questão, vai ser para todo mundo, né? Dessa vez. Porque da outra só foi pro Corinthians devido à questão da Chapecoense, né? Que acabou viajando. Mas dessa vez todos os times, né? Vão parar um período aí, né? De 14, de 10 dias, né? Mais ou menos. Mas é preocupante realmente a condição do Corinthians e ter perdido tantos gols, né? Não faltou oportunidade, né? E é uma situação, Marcelo, eu sei que você acompanha, a gente vem comentando aqui, não pode perder oportunidade de gol. As oportunidades vão ser cada vez mais difíceis no Campeonato Brasileiro, e é isso que acontece. Agora, treinamento, afobação, tem que ver tudo isso daí, o que está acontecendo, para que a gente consiga melhorar, né, essa questão da finalização, porque perdeu gols, né, perdeu gols feitos, bola na trave, né, pelo menos, falar do Fagner, do Casinho e do Cleison, 3-1, se fosse 3-1, 4-1, sei lá, era um resultado normal, a gente ia falar, o líder ganhou do último por 4-1. Não era mais nada que obrigação, inclusive. Mas ver o Corinthians perder tantos gols, ainda quando não tem oportunidade, por exemplo, contra o Vitória, o Corinthians poucas oportunidades teve. Foi mais difícil jogar contra o Vitória. E no sábado teve oportunidades e não conseguiu. Nossa, é chato, né, estar comentando sobre essa questão. Mas a gente acredita, o que o time tem, nenhum outro tem, que é a união, que é a força da superação, que é essa intensidade da busca de jogo. Mesmo tendo essa limitação técnica individual, vamos falar assim, a gente tem a força para buscar o resultado. O Corinthians joga até o último minuto buscando o gol. É uma diferença. Não faz, perde o gol, uma circunstância, tá? Perdeu 1, 2, 3, aí é difícil, né? Mas não deixa de ser uma circunstância que a gente tem que entender também, continuar apoiando. A gente não pode também, nós, criar um certo tumulto, né? Então a gente vai partir para essa linha, a gente tem que partir para essa linha, continuar apoiando. A gente está em primeiro, tem uma diferença de 7 pontos, por enquanto, né? Até o Grêmio jogar no dia 2. Tem que continuar apoiando. Agora, os jogadores, a comissão técnica, tem que ter a consciência que precisa melhorar justamente essa questão do arremate do último passe e escolher o melhor para entrar. Não adianta já ter alguém para o jogo, não joga o Casinho, não dá, joga quem tiver melhor, tá? Nem que fosse entrar com outro zagueiro de centroavante, mas tinha que jogar o melhor. Quem que é o melhor para entrar na posição, entra, é o melhor pro Corinthians. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Independente, ele tá esperando oportunidade. Ele teve, e aí? Infelizmente, o Casinho não tem condições. É fogo, mas é o que o Corinthians tem, essa limitação de elenco. Mas a preocupação existe, Marcel, existe também já pro ano que vem, não só para esse ano aqui. A gente, para ter um time forte o ano que vem, já tem que estar trabalhando para isso, né? Tem que estar trabalhando para isso. Já vai entrar setembro, vai faltar 4 meses, então isso aí não é fácil. Então é muita pressão. Para você ter um time competitivo hoje não é fácil. Mas a gente tem, como comento sempre, como eu já comentei, o que a gente tem, nenhum outro time tem, que é a união, que é a vontade da superação. O Arana faz muita falta, essa é a questão também, né? Então é tudo essa somatória, Marcelo, que a gente vê dentro do Corinthians, que precisa ser acertadas, né? Mas não pode ser muito fácil, não, porque senão a gente acostuma mal. Beleza, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários, e vamos aguardar agora aí Corinthians e Santos, né? Não vai ser fácil, não. Dando sequência aqui no Voz Mosqueteira, a gente vai falar do futsal,
dessas categorias que entraram em quadra no sábado pelo campeonato estadual categorias de base. O Sub-18 venceu a equipe do São Paulo por 6-2. A equipe Sub-16 venceu por 3-2 a equipe do São Paulo. Sub-14 empatou em 3-3 com o São Paulo. E o Sub-12 acabou sendo derrotado por 4-3 para o São Paulo. Então, nessa terceira rodada do campeonato estadual categorias de base de futsal, o Corinthians venceu 2, empatou 1 e perdeu 1 contra a equipe do São Paulo. O jogo foi realizado lá no Presidente Ciro 2 no sábado pela manhã. Ontem à tarde foi a vez do Campeonato Metropolitano Iniciantes de Futsal, já uma fase decisiva. A primeira partida contra a equipe do Santos. O jogo foi lá em Santos, no ginásio do Jabaquara, e o Sub-8 empatou em 2-2. O Sub-9 perdeu por 4-2. O Sub-10 venceu por 4-0. A segunda partida entre Corinthians e Santos, as segundas partidas, que são 3, acontecerão no dia 2 de setembro, a partir das 9 horas no ginásio Flamir Marques, no Parque São Jorge. Então esse é o Metropolitano de categorias iniciantes do futsal. Na sexta-feira, o Corinthians iniciou o Campeonato Estadual de Futsal Feminino. O Sub-20 recebeu a equipe do Taubaté e acabou sendo derrotado por 4-3. Onde o Corinthians Tiger, Corinthians que tem a parceria com a Academia Tiger, acabou sendo derrotado nessa estreia do Campeonato Estadual. Uma partida que o Corinthians perdeu muitas oportunidades também. Pressionou, buscou a vitória até o último segundo, quase que saiu o gol, no último segundo ainda, mas acabou sendo derrotado por 4-3. Após a partida, a gente ouviu a jogadora Duda, que jogou muito, pelo menos foi eleita, pelo programa Voz Mosqueteira da Rádio Coringão, a melhor jogadora em quadra. A gente ouviu a Duda após a partida e a gente percebeu a chateação dela, logo em seguida, assim, a gente na saída da partida, então muito chateada porque o Corinthians acabou não conseguindo concluir todas as chances. Mas vamos ouvir então a Duda da categoria Sub-20 do futsal feminino que o Corinthians tem com parceria com a Academia Tiger. Fala aí, Duda. Futsal feminino, a estreia do Corinthians na categoria Sub-20, Corinthians Tiger. Felizmente uma derrota, mas o time buscou a vitória o tempo todo. No finalzinho quase empatou a partida. O jogo acabou 4-3 para o Taubaté. O grande destaque da partida, eleita a melhor em quadra, a Duda. Muito triste aqui pela derrota, mas fique contente porque com certeza quem assistiu o jogo reconhece que o Corinthians Tiger lutou até o final e você até entrou como golinha no final para buscar a vitória. Um empate pelo menos, e não deu. Mas fala um pouco sobre essa estreia do Corinthians Tiger no Campeonato Estadual Sub-20. Infelizmente saímos com a derrota, mas é aquilo que você disse, buscamos o gol a todo momento e a goleira do time de Taubaté estava no dia bom e pegou todos os chutes que nós demos. Faltou melhorar um pouco na finalização, mas treinar e forte pro próximo jogo. Fala um pouco de você. Você treina todo dia? Como é a sua idade? Até que você está numa categoria a mais, eu tenho 18 anos, eu treino 3 vezes por semana, treino pesado, firme, e é isso aí. Muita categoria, viu? Foi eleita pelo programa Voz Mosqueteira da Rádio Coringão a melhor em quadra. Representou muito bem, você não tem que ficar triste, porque o Corinthians jogou bem, saiu derrotado. A primeira partida a gente tem tudo para reverter com esse empenho que vocês demonstraram dentro de campo, Não fica triste não, tá? Obrigada. Eu joguei o que eu consigo fazer, eu acho que faltou muito ainda pra mim, mas eu tentei ajudar meu time e pelo que eu consegui fazer ainda saiu um golzinho, mas faltou um pouco mais, mas
o próximo jogo tá aí. Mas fala um pouco mais do seu gol. Uma bola que a gente fez uma tabela, uma jogada clássica do futsal, a gente treina muito isso, e felizmente eu consegui acertar o canto da goleira que ela não alcançou. Apesar da derrota, parabéns, você jogou muito bem, o time todo jogou bem, buscaram a vitória, é isso que importa, tá? Não faltou empenho. Muito obrigado pela entrevista e parabéns. Obrigada. Fica até o sinal, tá? Valeu. Ouvimos a jogadora do Corinthians Tiger, a Duda, fez um gol, né, desses 3 gols. Um gol foi da Tatá, outro foi o gol da Lelê, da Letícia. E o gol da Duda, um gol muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ver, entrar no YouTube, né, no canal Domingos SCP, tem o gol e a partida também, os gols e a partida também, para saber até um pouco mais sobre o futsal feminino, que empolga bastante. Essa categoria sub-20, o Corinthians não tem um time principal para ser representado, né? Representou no Metropolitano, infelizmente, com uma equipe sub-20 e não conseguiu tendo o êxito, inclusive, de passar da primeira fase. Mas esse time sub-20 vai longe, né? O empenho das meninas dentro de quadra, quem assiste o futsal feminino se encanta pelo futsal delas. E a gente aguarda, né, próxima partida, uma vitória aí, para que a gente consiga se classificar para a próxima fase. E a gente acredita muito na equipe comandada pelo Wagner, que sempre participa das transmissões de futsal, dando seu recado, né? A gente tem que continuar, como aconteceu no sábado também, né? Quando eles perderam muitos gols. Na sexta-feira as meninas acabaram perdendo muitas oportunidades também. A goleira Taubaté jogou muito bem, fez muitas defesas, mas esse é o futsal e a gente tem que estar prestigiando porque é a nossa camisa. Agradeço mais uma vez, Duda, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Voz Mosqueteira, e a gente estará torcendo bastante aí, né, por vocês. Um abraço pro Wagner também, que sempre nos recebe muito bem lá nos jogos, né, do futsal feminino. E no sábado, né, o Corinthians entrou em quadra pela Liga Nacional Futsal e acabou empatando a partida contra o Marrecos, né, por 3-3. O Corinthians que perdeu a oportunidade porque acabou sofrendo um gol no último minuto, né? Acabou sofrendo um empate, poderia sair até com uma vitória lá, né, contra o Marrecos. E o Corinthians se mantém na terceira colocação. Os gols foi do Leandro, né? Antes que eu me esqueça, os gols foram do Leandro, do Johnny, que voltou, a equipe estava contundido, e do Edson. O Corinthians está em terceiro colocado na Liga Nacional, com 27 pontos em 15 jogos. Primeiro é o Joinville, com 28 pontos em 14 jogos. Segundo é o Carlos Barbosa, com 28 pontos em 15 jogos. E a próxima partida do Corinthians é no dia 2 de setembro contra o Joaçaba. Assim, encerrando essa primeira fase da Liga Nacional. A gente aguarda uma boa colocação do Corinthians para que a gente sempre jogue, né? Sempre não digo, né? Porque é difícil chegar em primeiro, mas pelo menos jogar, né, a segunda partida aí nas próximas fases, jogar em casa, para decidir em casa. Esse é o nosso futsal, né, que entrou em quadra também nesse fim de semana. As meninas venceram a Ponte Preta ontem na Arena Barueri por 2-0 pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Também uma boa apresentação do Corinthians ao Dax, que acabou vencendo a Ponte Preta. Havia vencido por 1-0 no jogo anterior e nessa segunda partida, já pelo retorno dessa segunda fase, venceu por 2-0. Muito Corinthians. Lembrando aos ouvintes que a partir das 20h10 tem o Debate Mão, o Corinthians debatido por corintianos. Agradeço mais uma vez a audiência de todos. E a gente volta amanhã com a saga do Corinthians no Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!